Olá, abençoado povo de Deus, chamado para a salvação, a graça e paz. Vamos estudar hoje a lição de número 9 deste quarto trimestre do ano do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estamos hoje estudando sobre a igreja e seus sacramentos. É um tema muito interessante e coloquei no tema central como Mateus capítulo 28, versículo 20, que diz: ensinando hoje a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Eu vou fazer uma observação no tempo deste verbo, que é diferente de todos os demais fundadores de grandes religiões. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vivendo em Cristo, eu coloquei desta maneira: o batismo em águas, entre outros temas, representa nossa morte para o mundo e a ressurreição em Cristo. A Santa Ceia do Senhor mostra nossa comunhão em Cristo, como escrito no grego, né? É koinonia Christos. Koinonia kai Christos. Porque nós precisamos estar ligados. Temos aqui, no decorrer do texto, nós vamos ver alguns problemas, como falei aqui: comunhão na Santa Ceia com Cristo, perdoar o pecado, e vamos ver já. E temos como objetivo entender o significado dos sacramentos e sua simbologia nesta lição, porque ela tem uma abrangência muito grande. Vamos falar sobre a Trindade, está implícita aqui a Trindade, e que é outro estudo que fica para o estudo de paracletologia. Hoje vamos ver somente esses pontos dos sacramentos. Nós, evangélicos, temos dois sacramentos. A Igreja Católica Romana tem um pouco mais. A leitura da semana, vocês podem ver que está aí para ler em casa com calma. Texto básico desta lição, eu coloquei vários textos para dar uma abrangência maior e vocês leiam em casa. Atos capítulo 12, versículo 37 a 41. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 30, para entender o objetivo desta lição. O batismo em águas e a Santa Ceia do Senhor são os dois sacramentos ordenados pelo Senhor Jesus à sua igreja, em que pese, como eu disse, a Igreja Romana, a Católica Romana, tem vários. Isto veio no decorrer dos séculos. Nos concílios, eles assim decidiram através do seu colegiado e continuam fazendo, com alguma diferença, inclusive na Eucaristia, ou seja, na Santa Ceia. Estes, quando praticados, o crente mostra o relacionamento entre ele, o crente, e o Senhor Jesus, que é exatamente o batismo e a ceia. Aquele que crer e for batizado, examine-se o homem a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. Faz parte exatamente da koinonia, do corpo de Cristo, com ele que é a cabeça.
nas igrejas católica, romana e ortodoxa, o sacramento católico, romano e ortodoxo são Eucaristia, que é a nossa Santa Ceia, somente o sacerdote participa do vinho. Quando a gente diz assim, católico romano ortodoxo e católico protestante, é porque tem diferença, divergência entre os dogmas, não é? Nós entendemos que Jesus disse, beba todo, participar do pão e do vinho. Nas duas igrejas católicas, romana e ortodoxa, só o padre, o ministrante, participa do vinho. Bom, esse é um problema deles. Nós participamos dos dois emblemas, o pão e o vinho. Todos os pastores, apóstolos, bispos e tal. O batismo é a forma dos católicos romanos por aspersão. As crianças podem ser batizadas independente da idade. Isso na Igreja Católica Romana. Bom, a dificuldade no batismo é uma simbologia. Se é uma simbologia, diz a outra parte. Tanto faz de uma maneira como do outro. Bom, João Batista, quando batizou Jesus, foi no Rio Jordão. João, o Batista, o batizador, batizava no Rio Jordão. É um tanto, eu entendo, difícil de entender o cidadão dentro do rio, conforme era o do Rio Jordão, com água da cintura, ou mais ou menos na cintura, pegar um pouquinho d'água e batizar alguém. Bom, batismo, pela expressão da palavra, já significa mergulhar. Mas é uma simbologia, dizem eles. Sim, é uma simbologia. Tanto que não é necessário quem mora aqui ir batizar no Jordão. Até porque, de acordo com o filósofo, ninguém mergulha duas vezes no mesmo rio. Ele muda em alguma característica, então deixa de ser o mesmo rio. Mas, e criança? Não consta que João, o batizador, tenha batizado qualquer criança. Se eles querem fazer, baseado possivelmente no Velho Testamento, aí vamos deixar o problema com eles resolverem, porque nós não estamos aqui para discutir dogma e mostrar os nossos pontos de vista em relação exatamente aos nossos sacramentos. E o batismo é muito importante para cada evangelho. Jesus foi claro, e de batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Quem crer, ser batizado, se não está crendo, foi só um mergulho. E a confirmação, que é o crisma, eles consideram um tipo do batismo no Espírito Santo. Bom, para nós evangélicos, entendemos que a descida do Espírito Santo, anunciada por Joel, cumpriu-se no dia do Pentecostes, que foi como um som como de um forte vento e línguas como que de fogo. Na simbologia no Rio Jordão, esse Espírito veio em forma corpórea de uma pomba e não como uma crisma, só uma confirmação. Então o batismo no Espírito Santo tem uma diferença muito grande entre evangélicos e católicos romanos ou ortodoxos. E tem também a penitência, que é a confissão dos pecados. O penitente confessa seus pecados e o sacerdote determina a pena que ele vai cumprir. Entendemos aí também um tanto diferente. Temos que confessar nossos pecados a Deus, que Ele é maravilhoso, Ele é galardoador e perdoador. Ele perdoa
todos os nossos pecados. O casamento, que é o matrimônio, a Igreja Católica Romana entende que o casamento é indissolúvel. Somente a morte pode separar o cônjuge. Isso, em prosa e poesia, é muito bonito, e até em tese. Mas a realidade nossa hoje, aqui no Brasil, é outra. Tem muitas pessoas que casam e não ficam um ano, outros ficam 2 anos e não morrem, eles se divorciam. E aí? Onde fica a autoridade, a palavra do sacerdote, do ministrante que diz: casado até que a morte os separe? Não houve essa necessidade. A Constituição que une os dois também dá essa autoridade de separar os dois quando os dois assim querem. E até mesmo quando um não quer, vai para o litigioso e ocorre a separação. Aí você pode me dizer assim, Nicodemos, mas está escrito aquilo que Deus juntou, o homem não separa. Eu concordo com você. É a mais pura, transparente, límpida e é verdade. Mas quando o casal está feito em casa, feito cão e gato, um brigando com o outro o tempo todo, eu te pergunto, eles estão unidos pelo amor de Deus? Isso é amor? Um estapeando o outro, um falando mal do outro, um desejando a morte do outro? Isto é casamento, que é a união entre duas pessoas de sexo diferente? Não, não é. A união, o casamento, é quando os dois estão juntos. Eu vou mais além. Vou mais além. Cidadão, no meu entender, que não há necessidade hoje de ter exatamente uma certidão de casamento assinado pelo juiz de paz, no cartório, ou por um padre ou um pastor. Se eles vivem bem, unidos, se respeitam, eles estão casados, pelo menos diante de Deus. Diante da justiça, precisa acertar a situação. Mas casamento é isso, é uma união perfeita. Então, quando não há esta união, não há casamento. Pode até ter uma sociedade, ter um contrato social, mas não é realmente casamento. Inclusive, eu quero abrir aqui um espaço para dizer mais uma coisa que tem me incomodado por demais. Eu quero casar, eu também quero, e vem o noivo e a noiva, e tem tal, e vai conversa para lá e para cá, e casa, e 6 meses, 1 ano, e rapaz, e aí? E os filhos, e os herdeiros? Olha, agora não, deixa para mais para frente, a situação não está boa. Aí, peraí, biblicamente, você quer casar biblicamente, no civil, no cartório, e na igreja, para receber as bênçãos da igreja, que formaliza e abençoa o casal de acordo com a Bíblia. Mas a Bíblia diz que o casamento é para perpetuar a espécie humana, e não simplesmente para satisfazer o desejo sexual de quem quer que seja. Se casou, é porque deve vir filho. Essa conversa de que a situação não está boa para gerar filho, então não casa. Mas se eu não casar e tal, bom, aí é complicado e fica difícil. O apóstolo mesmo aconselha, se não aguenta ficar solteiro, se agarrando, por aí estou parafraseando, então é bom que se case. Mas se casar, viva como um casal. E depois tem as ordens sagradas, que são as ordenanças eclesiásticas. Dentro do cristianismo, quando eu digo cristianismo, estou falando católico, romano, ortodoxo, anglicano e protestante. Tem várias ordens dentro desta eclésia, dos clérigos. E isso varia muito. O que
nós não podemos concordar muito, e não posso concordar muito, é quando um cidadão se denomina, exemplo, eu agora sou pastor, eu agora sou padre, eu agora sou bispo, eu agora sou arcebispo. Não, isso não pode ser assim. Deve haver, sim, um colegiado que apoie aquele nome, que o recomende e faça a transferência de autoridade. Quando eu coloco a mão na cabeça de alguém, eu estou transferindo a autoridade, ou para uma cura, ou para um fim, uma função religiosa. Se você não tem essa autoridade, não pode fazer. E não posso eu mesmo me considerar, eu agora sou bispo, eu agora sou pastor, eu agora sou presbítero, não. Isso tem que ser, repetindo, através de um colegiado, para que tenha os direitos necessários. A ordem sagrada na Igreja Católica Romana também é muito vasta, em que pese também dentro do protestantismo, até uns dias atrás, era diácono, presbítero e pastor. Dos anos 70 para cá, houve um crescimento muito grande. É claro que, quando a gente lê a carta aos Efésios, Paulo diz, incluindo para Timóteo, que uns foram chamados para várias funções, diácono, presbítero, apóstolo, mestres, doutores e tal. E isso realmente, repetindo, é válido, merece crédito e respeito quando esta ordenança vem através de um colegiado. A Igreja Católica Romana também, ele expede uma extrema unção quando o cidadão já está mais para lá do que para cá. É aplicado ao moribundo em seus momentos finais, na perspectiva de salvação. Olha, nós entendemos um pouco diferente. Até eu aceito que o cidadão se arrependa nos seus últimos momentos, mas fica um pouco duvidoso, porque pelos frutos é que nós conhecemos. Se a pessoa se arrepende no último instante, não significa que não foi aceito o seu perdão. Pode ser aceito, sim. É só olhar na cruz, Jesus estava lá e o cidadão disse, Senhor, lembra-te. Ele não pediu salvação, ele pediu para ser lembrado, e o Senhor disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ele realmente foi salvo. Agora, ministrar uma unção com esse objetivo, sem o cidadão ter confessado Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu posso dizer que há controvérsia e o negócio fica um tanto sério. Só para você pensar devagarinho, o que você acha dos sacramentos católicos romanos? Você não tem que julgar, só tem que analisar. Para quem deve ser o batismo? Eu pergunto. Não existe unidade no cristianismo neste ponto. Os romanos, como eu disse, batizam criança, outros por efusão, outros por aspersão, e as correntes teológicas são muitas, e bases diferenciadas também. Mas o importante é ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para aqueles que creem. E depois de crente, ou seja, ele crê, ele proclama ao mundo que agora é outra pessoa, demonstrando isso em público num batismo. Os que defendem o batismo para criança argumentam com base em Gênesis 17, 7, Deuteronômio 29, Josué 8:35. Nesse período, todas as crianças estavam no pacto da aliança, ou seja, praticavam a circuncisão. Mas a circuncisão era um sinal de que era uma pessoa escolhida. Existe um relacionamento eclésia, chamado para fora, escolhido do meio do povão para ser um povo diferente.
tem uma sintonia? Tem. Está um pouco idêntico? É. Mas vamos ver a dispensação daquela época com a de hoje, o que significa. Se você, na sua igreja, pratica a circuncisão, se você é um judeu, você é um circuncidado, não vai precisar de batismo. Mas João batizou mesmo os judeus circuncidados em água, para arrependimento de pecado. Essa tese defendida pelos que defendem que batiza as crianças, porque naquela época eles eram circuncidados, hoje a circuncisão é no coração, de acordo com Paulo, é um tanto difícil de ser sustentada, mas sem problema. No Novo Testamento temos uma nova aliança, que está em Colossenses 2,11, e também está na primeira carta aos Coríntios 7,19 e Gálatas 5,6, que fala da nova aliança, que a circuncisão hoje não é na carne e sim no coração. As formas de batismo, como eu disse, por aspersão, esse ato foi derivado do Senhor aos sacerdotes para aspergir o sangue, a água ou o azeite, para purificar os objetos impuros, está em Levítico e em Número. O efusão, imersão. Interessante que o Didaquê, o manual de instrução cristã, escrito nas alturas dos anos 110 a 220, depois de Cristo, afirma que a imersão devia ser aplicada de maneira em geral, as outras formas somente na impossibilidade total da primeira não ser possível. Olha, eu vou pedir licença a vocês e dar um testemunho que eu acho interessante e vai caber aqui. Certa vez eu dirigia uma igreja e estávamos fazendo relação dos irmãos que queriam batizar nas águas. E apareceu umas 15, 20 pessoas, eu fiquei alegre pelo número e pelo tamanho da igreja. Só que apareceu um cidadão que ele tinha umas certas atrofias, ele era muito doente do braço, da perna, e tinha recomendação do médico: não tome banho com muita água, nem chuva com muita água, porque você tem alergia e uma aversão à água, e você pode morrer se entrar em muitas águas. Desculpe. E ele queria ser batizado nas águas, mas a prescrição médica era: não entre em águas profundas. Um presbítero chegou e disse assim: Nicodemos, você não é doido de querer batizar esse irmão por imersão e emersão, né? E o rapaz, agora está difícil, porque uma coisa, meu raciocínio, minha lógica diz que não devo, mas o meu espiritual diz: se tu crer, for batizado, olha, para ser batizado precisa crer, esse camarada crê. E aí, como é que eu faço? Não pode, rumou aquele monte de obreiros que gostam de complicar a vida do dirigente. Disse: olha, se acontecer alguma coisa, eu digo que não faço parte aqui da igreja. Outros ficaram me ameaçando. Digo: rapaz, vocês querem saber de uma coisa? Ele tem liberdade. Meu irmão, você sabe da sua prescrição? Sei. E você quer ser batizado? Quer. Você sabe que eu vou te mergulhar na água? Eu sei. Muito bem. E se der um problema e você morrer? Eu vou de lá, direto para o céu. Foi a resposta que ele deu. Vocês sabem o que é que eu fiz, né? Fomos para o batismo e os irmãos, alguns naquele nervosismo. Chegou o irmão que foi recomendado: deixa por último. E quando ele foi batizado, saiu andando, glorificando ao Senhor. 10 anos depois eu perdi o contato com ele, mas 10 anos depois eu ainda fiquei sabendo que ele estava firme em Jesus. Isso tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Outra vez, em outro batismo,
Chegou uma irmã, uma senhora já de seus 60 e poucos anos, disse: pastor, eu tenho muita vontade de ser batizado. Ô irmão, se Deus quiser, daqui a 15 dias e tal. Pastor, eu queria lhe fazer um pedido. Sim, eu quero ser a primeira. Tá bem, minha irmã. Naquela época não tinha tanta ênfase como hoje, né? Prioridade, os mais velhos. Não, naquela época era todo mundo quem chegou primeiro. Era quem chegasse primeiro. Mas ela insistiu tanto durante aqueles 15 dias. Ela ia muitos cultos durante a semana e toda vez que passava por mim: pastor, não esqueça, eu quero ser a primeira e tal. Me levantou uma curiosidade. Minha irmã, por que tanta insistência? Eu já não disse que a irmã vai ser a primeira? Ah, não, pastor. O batismo vai ser naquele tanque ali, não é? O senhor tem pregado tanto que quando a gente mergulha, o pecado fica lá, que o último vai pegar tanto pecado que eu quero ser a primeira. No entender dela, foi mais uma lição que eu tive que dar e levei também. Como as pessoas pensam do batismo. É uma simbologia. O batismo não vai tirar literalmente o pecado que está na alma do cidadão para deixar ali na água. É uma simbologia. Mas sigamos, vamos falar da ceia, que está em Mateus 26 e 1 aos Coríntios 11. Primeiro, os católicos romanos entendem e defendem a transubstanciação. Essa doutrina ensina que o pão e o vinho, depois de consagrado, torna-se o próprio corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Eles acreditam assim, tudo bem. O detalhe aqui é que a pessoa vai ingerir a hóstia ou o pão com gosto de pão, mas dizendo que é a carne de Cristo. E o padre, o sacerdote, toma o vinho da uva com gosto de vinho, dizendo que é o sangue de Cristo. Nós não vamos cometer esse erro. Nós entendemos da posição luterana, que é a consubstanciação. Esta é a posição luterana, que afirma que o corpo e o sangue de Cristo estão presentes, não se transformam, fica assim como um ferro em brasa para marcar aquele que está participando. A consubstanciação representa o Espírito Santo agindo na vida daqueles que estão participando, e não a transubstanciação. É um memorável, uma posição também defendida pelo grande reformador Zwinglio. Ensinava que o pão e o vinho são apenas símbolos do sacrifício de Cristo. É o momento da koinonia entre o povo de Deus e a presença real do Espírito Santo agindo no meio do seu povo. Esta é uma posição também calvinista. O significado da Santa Ceia, ela deve ser lembrada em memória da morte de Cristo, como escrito por Mateus 22, 1 Coríntios, vamos repetir, não é? É um momento de reflexão de quanto Cristo sofreu pela igreja, assim como foi o caso da Páscoa para os judeus, não é? No Egito, quando lá estavam, o cordeiro, que não tinha culpa nenhuma dos problemas entre os judeus e os egípcios, e foi sacrificado para a salvação dos hebreus. Isto também foi uma simbologia. O sangue deveria ser o quê? Aspergido na porta daqueles que acreditassem, de todo o hebreu, de um lado e de outro da ombreira da porta e em cima da porta. Observa que acaba formando uma cruz ali, uma tipologia do que Cristo veio a sofrer e vaticinado pelo profeta batizador, quando disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Participando da ceia do Senhor, nos fortalecemos e nos alimentamos espiritualmente. O próprio Cristo afirmou que Ele é o
pão descido do céu. É na ceia onde o crente passa a refletir e se examinar e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. A proposta e o conselho paulino é: examine-se o homem a si mesmo. Ninguém tem que me examinar. Eu não tenho que estar examinando seu ninguém. Examine-se cada um. Depois que eu me examinei, vi que eu não passo de um vil pecador, então não vou tomar. O apóstolo diz: examine-se e tome. Ou seja, você se examinou, viu que cometeu, como sempre acontece, N faltas, peça perdão ao teu Senhor, e Ele é misericordioso, Ele é perdoador, vai perdoar os teus pecados, porque você vai participar do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Depois de pecados perdoados, o apóstolo diz: coma e beba. Vou fazer a peroração assim. Todo crente em comunhão com a igreja deve participar da Santa Ceia do Senhor e procurar os não batizados em águas para que sejam batizados, para fazer crescer o reino de Deus. Quando chega alguém na minha igreja, na sua igreja, com carta de mudança, a gente se alegra, claro, mas a nossa igreja não cresceu, ela engordou um pouco mais. Quando alguém se batiza, nem que seja um, foi batizado, a igreja cresceu, porque aí passou a fazer parte do reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe mais e mais. Prometemos, próxima semana, se Deus assim permitir, comentarmos a lição de número 10, que estará versando sobre a igreja e a santificação. Se você é um santo no Senhor, se você foi santificado no Senhor, participe dos dois emblemas deste sacramento, que é a Santa Ceia do Senhor. Que Ele nos abençoe mais e mais. Muito obrigado a você que está sempre nos curtindo, sempre compartilhando. Divulgue sempre esta mensagem salvífica e que nos edifique mais e mais. Se preferir, se inscreva no nosso canal Nicodemos de Assis. Obrigado, a graça e a paz.